Olá, eu sou a Natália Belkers do Infoteatro e em parceria com o Teatro Sérgio Cardoso, hoje eu vou conversar com o Gregório do Vivier e com a Luciana Paes. Eu seguirei tropeçando por toda a eternidade e mais um dia. Em vez de ser toda a eternidade mais um dia, é ser toda a eternidade mais um dia, tem um tempo de suspense. Talvez... Vamos? Bora? Vamos. Tá. A primeira pergunta, que é uma coisa que me intriga muito, é: como um ator se prepara para um espetáculo que é totalmente improvisado? Cara, na verdade é mais um treino do que um ensaio, né? A gente tá acostumado a ensaiar, mas no portátil não é tanto um ensaio, é meio treino, né, Lu? Jogos e brincadeiras. Brincadeiras, exato. Tipo, ficar acordado com a cabeça... Eu acho que tem um treino da cabeça, assim, principalmente, de você conseguir transformar histórias e conectar isso também com o seu afeto, porque eu acho que no portátil a gente usa essas duas inteligências, né? Uhum. A inteligência de criar uma dramaturgia com os dados que a plateia dá pra gente e também conseguir se colocar no lugar do outro, porque é engraçado o portátil, mas a gente também habita assim, com respeito nas histórias das pessoas, então tem um lugar também de entender quais são os pontos emocionais, né? Uhum. Exatamente, então é um treino, mas tem aquela coisa, desculpa agora, vai dar uma, como é que se diz, uma citada, aquela coisa do Shakespeare, né? O importante é estar pronto, né, do Hamlet. Uhum. E no fundo o portátil também tem isso, tem treino, mas também tem na hora se colocar num estado gostoso, que vai ter a ver com presença pra caramba, né? Mas também com troca, com escuta. Com escuta, né? Uhum, que é uma coisa tão rara hoje. E brincadeira, né? Que eu acho que brincar é a maneira mais rápida de estar presente. Uhum. Nossa, que bonito isso, Lu. Bonito. Vai ser a abertura da Ele entrevista. tá sendo irônico? Não, você tá sendo irônico? Não, nem um pouco. Não, foi bonito. Não, a Luciana ela é uma metralhadora de Foi muito pérolas. bonito. Se fosse uma entrevista escrita, essa seria a manchete. Não é? Mas não é? Foi bonito mesmo. Eu tô falando sério mesmo. A brincadeira, ela te joga necessariamente pro presente. É verdade isso. Total, é perfeito. Não, completamente. E a plateia entra nesse estado. Eu acho que tem uma coisa que o Gregório já falou outras vezes, que é a plateia, a plateia que vem assistir improviso, ela é uma plateia mais amorosa, porque ela também está preocupada se vai dar certo, entendeu? Então ela não é uma plateia que vem assim, vamos ver o que eles não é uma plateia passiva, né? Ela tá aqui. Ai, meu Deus, tomara que consiga. Como é que vai conseguir colocar essa história? Ai, conseguiu. Ufa. Que bom, Perfeito, como se fosse alguém da família, assim, né? É, total. Tem algo de circense que você vê a pessoa ali no alto, né, numa coisa e... será que ela vai cair? Será que não vai cair? Né? Tem um risco que faz parte da graça. Na verdade, a graça tá toda no risco. Então é gostoso pra gente que tá correndo algum risco. E nossa, plateia, muitos? Muito, mas também não, né? Porque o barato do improviso também, que é ao contrário do circo, no qual se você cai, você se ferra todo, né? No improviso não, se você cai, você sai ileso, porque a queda... faz parte, não é? Como diz nosso mestre Gustavo Miranda, que faz a peça, né? A gente ama o Gustavo, ele é nosso colega de cena, mas é também um professor de impro e tal. Genial. E o Gustavo sempre fala, é um presente, todo é um presente. Tudo é um presente, né? Desculpa, traduzindo aqui. todo é um presente. E, tipo, tem meio isso mesmo do improviso, né? A queda é um presente, o erro é um presente. Quer dizer, você tem que transformar num presente, né? Não é um presente ponto, pode não ser. Mas a arte do improviso é transformar os erros em presentes. E da vida Olha, também. essa foi bonita também. Também, Você gente, viu? mas... Cada um tá soltando aqui. Mas eu não tenho um histórico de improvisadora, né? Eu tô com a peça há 2 anos? Tô com a peça há 2 anos e fui entrando meio na fogueira, assim. E essa coisa do improviso, nossa, modifica muita coisa na sua vida mesmo. Você começa... Se a vida fosse o portátil, que dados que eu tô aqui no presente eu usaria? Também te deixa mais curioso, que você fala, pô, vai que alguém nasceu na Polônia, eu preciso saber um pouco da Polônia, né? Sabe assim, tipo, você começa a ligar antenas de, tipo, nossa, não sei como é que é o dia a dia de um contador? Eu saberia algum termo específico, né? Porque a gente também tem vários desafios nesse sentido de que às vezes a profissão dos pais ou da mãe são coisas que a gente desconhece completamente. Nossa, tem que ter a questão do repertório, né? De estar sempre
aumentando, assim, a partir da observação. Às vezes a gente brinca com o fato de não entender absolutamente nada e também funciona, entendeu? Mas é interessante, parece que a improvisação te liga num canal de curiosidade, assim, do mundo. E é uma loucura, né? Porque, claro, você tá aqui no Céu da Língua, tudo, mas uma peça que é baseada no improviso, né, de alguma forma te obriga ainda mais a estar no momento presente, né? Que é uma coisa tão difícil hoje e tão fundamental pro ator, né? Fundamental. Tem algo nessa peça que é de autoajuda também, porque assim, eu acho que o estado que a gente está no Portágio, na verdade, é o estado que a gente tem que estar na vida. Isso que a Lu falou é bonito, assim, é um aprendizado. O improviso eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não é ator, porque o aprendizado os aprendizados do improviso são também aprendizados para a vida. A escuta do próximo, né, a coisa mais fundamental do mundo. A presença, estar no momento presente, transformar as coisas em presente também, os erros em presente. É um monte de coisas que são muito úteis para a vida. E para o ator nem se fala. Então, é mesmo um grau de dificuldade, mas também de delícia exagerado da arte. Parece que é arte de atuar levada ao extremo, né? Levada à sua máxima potencialidade. Porque o teatro é a arte do presente, ponto. Do presente no sentido do tempo presente, né? Mas o improviso é a arte do tempo presentíssimo, sei lá, né? Do tempo presentíssimo. E eu acho que também tem uma coisa sobre os seus parceiros de cena, né? Porque na vida, às vezes, a gente acha que as pessoas estão colocadas na nossa vida estão meio atrapalhando, né? Você tem a opção na vida de falar, pô, mas essa pessoa aqui também só me atrapalha, né? Na relação, se você usa essa relação pra cena, é a pior coisa que pode existir. Então, o seu parceiro também fez isso? Então... Você nunca... Esse lugar de não dizer não, assim, também pro seu parceiro, né? Ou o não funcionar só quando esse não vale pro jogo. Vale pra história, mas não pro jogo, né? Eu acho que é muito gostoso você estar em cena com pessoas que você fala... Não, se a pessoa for, daí eu vou truco 4, vou truco 6, né? Perfeito. Tipo, sempre tá acreditando que o melhor tá acontecendo. Perfeito. Gostar dos parceiros em cena, sabe? É algo que é muito importante para o improviso, porque qualquer crítica fica gigante, transparece, o público tá vendo tudo, né? Então gostar, e nesse sentido é muito legal, porque a gente por estar 10 anos juntos, a gente tem, e mesmo a Lu que entrou há 2 anos, mas já tem uma intimidade, um convívio gigante, que parece que tá desde o início, é algo que que dá para ver em cena, sabe? E tem uma sintonia, que aí é a mágica, o mais mágico, as pessoas ficam mais, quando parece que combinou, né? E no final eu falo às vezes, vocês combinaram, não é possível, esse é o melhor elogio que você pode fazer, né? Embora às vezes as pessoas falem a sério, e isso daí acho que me incomoda um pouco, a ideia de que as pessoas acham que realmente duvidam. Por um lado, lisonjeante, não é? Assim, o fato de que, pô, cara, que você realmente acha que parece ensaiado. Por outro lado, é meio tipo assim, não, óbvio que a gente não, mas porque a gente ia combinar uma coisa, né? Não teria graça nenhuma. E pra gente, nem pra vocês. Enfim, mas é bom quando acham. Ia dar um trabalho louco. Não, e também... Por que vocês iam mentir pras pessoas, né? Que aquilo é mais ensaio. Nossa Senhora. Imagina se a gente escrevesse uma peça por dia. Eles são doidos já que a gente... né? Total. Mas de vez em quando parece, eu entendo eles. Porque tem algo que acontece quando você tá numa química legal, que realmente é da ordem do sobrenatural. Realmente. E olha que eu sou mega ateu. É um momento sublime, né? Que dá um... Tem momentos em que acontece a telepatia. Um vai pra frente, o outro já sabe o que vai vir e aí é tipo sobrenatural, nem a gente consegue explicar. Exato. Mas pelo fato de a gente estar tanto tempo juntos e realmente às vezes acontece a mágica da gente pensar como uma cabeça só. Isso é a coisa mais linda de ver, né? Quando você vê 5 corpos diferentes, incluindo o músico. E tem um músico que também pensa junto com a gente, que é o Andrés Giraldo. Quando a gente pensa junto e forma um megazordzinho, assim, um ser formado de 5 pessoas, aí é mágico, né? Acho que o objetivo final é esse. Maravilhoso. Eu tenho esse projeto Infoteatro. Conheço, sigo. Então, exato. E o intuito sempre foi aproximar o público do teatro. E por conta disso, a questão da divulgação, né, dos espetáculos foi se tornando algo muito importante para mim, né, no meu pensamento, como divulgar os espetáculos, como, de alguma forma, convencer as pessoas de que isso é legal, sabe? E aí eu fiquei pensando, queria que vocês me dessem o ponto de vista de vocês, como que hoje a gente pode subverter essa lógica capitalista e fazer um espectador, um indivíduo, sentar aqui, não produzir nada,
ele está sentado aqui, ele não leva nada daqui, além da experiência, né, que é a grande coisa, mas ele não leva nada. Não é como um jantar. Aqui não dá nem para tirar foto, sabe? Não dá nem para registrar, olha, estou aqui. Como que a gente subverte essa lógica para que as pessoas estejam aqui? A pergunta do... É uma boa pergunta. Porque não é assim... Mas que agora você... Assim, vai ser o famoso modéstia à parte, tá? Eu não quero só acabar de, mas a gente está conseguindo, por algum motivo, assim, estamos muito bem. Isso é lindo de ver. O teatro, ao contrário de outras artes, como o cinema tá às moscas, é muito triste ver. Não sei se você entrou no cinema recentemente. Tá, mas você não acha que deu uma melhoradinha, assim? O último Rio, pelo menos. Oscar. Talvez época de Oscar melhora. Malu foi lindo, mas ainda assim, você vai ver, são filmes que fazem um puta sucesso na nossa bolha. São exceções, tem né? 50 mil espectadores, 100 mil no máximo, 200, estourando, é um filme que vai bem pra caralho. E assim, isso é o que uma peça faz. É muito louco que o teatro, ele chegou, depois da pandemia, saiu fortalecido em algum lugar, hoje, eu sinto, pelo menos. Que as minhas peças, pelo menos depois de 2023, 2024, porque eu acho que o teatro, ele tem algo que é a essência do humano, não é da humanidade. A humanidade nasceu no teatro, é a primeira arte de todas. O teatro teve monopólio da narrativa por 50 mil anos. Se você quisesse ouvir uma história, alguém tinha que te contar. E então, ainda hoje, quando a gente vai ao teatro, a gente obrigatoriamente volta a esse tempo ancestral em que alguém está te contando uma história, como se contava lá em volta de uma fogueira, e assim nasceu a humanidade. Então o teatro tem essa vocação, eu acho, eterna, e as pessoas hoje, em que cada um está trancado vendo uma narrativa específica feita somente para si, num algoritmo, numa telinha assim, e está lá vendo uma narrativa feita sob medida para você, a pessoa do seu lado está vendo outra radicalmente diferente, do lado, você sentar numa cadeira e ver a mesma coisa que 700 pessoas estão vendo, é revolucionário. Estão todo mundo assistindo uma mesma coisa, uma mesma narrativa, compartilhada, e estão rindo ao mesmo tempo sem combinar, que é algo mágico. Ninguém combinou, você está sentado do lado de uma senhora que você nunca viu na vida, que mora em outra cidade, de outro universo, outro planeta, vota talvez em outra pessoa, falou o quê? Se a pessoa falou piada, você riram juntos, como se tivesse sido orquestrado. É lindo, porque lembra a gente que a gente tem muito mais em comum do que nos separa. Então, essa experiência vertiginosa da comoção, que é uma palavra bonita, né? Comoção é de mover junto, né? Comover, no fundo, é mover coletivamente. É um transporte coletivo que o teatro faz, é um ônibus, né? O ônibus é um transporte comovente, que move de um lugar para o outro, né? E eu acho que o teatro tem essa... Quando funciona, é comovente. Move, as pessoas entram juntas num lugar e saem em outro. Eu acho que as pessoas gostam disso. Tem razão, eles não vão levar nada para casa. Isso torna ainda mais bonito, não, né? É incrível. É lindo. É uma tecnologia que não existe mais. Pois é. Tipo, só que você não leva nada. Exato. E eu acho que pertencer é um artigo de luxo no mundo que a gente está vivendo. E pertencer à raça humana, né? Assim, pertencer a o que o Gregório falou dessa antiguidade, né? De você estar em volta da fogueira, que é ali iluminado, e o simples fato de no momento que a gente está vivendo agora, mundial, você tá em silêncio, comungando com outros, eu acho que é assim um bálsamo. Para mim é um bálsamo sempre, sabe? Até quando eu não gosto tanto da peça. O simples fato de no mundo que a gente está vivendo, você tá sentado em paz ao lado de alguém, né? Assim, num estado de fruição, essa comunhão, acho que ela não tem preço. Assim. E é uma meditação, né? Literalmente, assim. Tipo, é um momento que, pelo menos pra mim, você senta e aí você... Sabe? É um prazer. Sabe é um prazer de bicho. É quase um prazer de bicho, assim. Sabe quando você tá, exatamente dos passarinhos que o entardecer tá chegando e os passarinhos se aninham no mesmo galinho, assim, esperando a luz baixar, sabe? Eu acho que tem um pouco esse lugar. Claro, tem outras experiências coletivas que também promovem isso, né? O futebol promove mas ao mesmo tempo o futebol ele tem lados, né? Ele cria isso aqui versus isso. O teatro tem uma linha única, ele é pacífico nesse sentido. Completamente. Né? Não, e sabe aquela sensação, abaixou a luz, aí dá o terceiro sinal, aí sabe, esse momento específico, é um instante, e aí começa aquilo. Nossa, juro,
Tipo, eu fico arrepiada. Porque mesmo, eu acho assim, Bom, um negócio que não dá pra explicar. Ainda tem uma coisa que é alucinógena hoje em dia, que é o fato de você ficar 1h30 sem celular. Exato. Não é nada, as pessoas não ficam mais. Eu me incluo aí, tá? Não sei, são horas muito específicas do dia em que você fica realmente 1h30 sem nada, porque às vezes você tá no computador, mas tá lá, no WhatsApp, tá aberto, com certeza. Tô falando assim, que você tá offline, 1h30 offline hoje, te põe em outro estado, mesmo, te põe assim, você tá fora do tempo e você sai, e isso acho que é o objetivo, né? Colocar as pessoas, mesmo que não acontecesse nada no palco, se as pessoas ficassem aqui 1h30 sem ver o celular, já seria didático, elas já sairiam pessoas melhores. Completamente. Sabe? Já sairiam pessoas melhores. Eu queria, assim, ao que se deve, eu sei que, claro, é a vocês, ao trabalho, a tudo, mas eu queria a opinião de vocês. Ao que se deve esse sucesso, essa lotação, né? Tanto um espetáculo está 10 anos em cartaz, você com o Céu da Língua que lotou o Sérgio Cardoso, assim, um monte de gente mandando mensagem, você consegue ingresso, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, tipo, ao que se deve isso? O que vocês... Qual a necessidade de vocês, sabe, de estar aqui? O que vocês querem comunicar e por que isso gera esse interesse? Talento, eu acho. Brincadeira, tô zoando. Pelo amor de Deus, corta essa parte. Corta essa parte. Você viu minha cara quando eu fiquei assim, ó. Não, tô zoando, pelo amor de Deus. Também. Não, de verdade. É vocação. De verdade, vocação, gostei. Não, mas não é só, não, falando sério mesmo. Fala. Tem algo muito precioso nesse encontro com a Lu, e eu não tô jogando pra ela só não, mas pro encontro com a Lu, e no momento, e tem a ver com um monte de coisa, mas eu acho que tem a ver também com o fato de que as pessoas amam poesia. Parece piada, mas elas amam, a verdade é essa. O que eu tô vendo aqui nessa peça é que as pessoas amam, elas odeiam sarau. Odeiam récita, odeiam tudo que envolve poesia, mas a palavra, elas amam, cara, é de verdade, assim, poesia tem vocação de encher estádio. As pessoas amam Racionais, Chico Buarque, elas amam todas as manifestações poéticas fora da poesia. O problema delas é com a pessoa que se levanta para declamar. Então, acho que quando você joga a poesia ao rés do chão, ali, feito uma bola, feito uma pelada com futebol, né, as pessoas... elas ficam magnetizadas. A poesia ainda, ela tem essa vocação que a gente esqueceu ao longo do tempo e botou ela numa torre de marfim dos poetas que declamam. Não, o lugar da poesia é no estádio, é na praça, na coisa. Então, acho que, pra mim, essa peça, né, o sucesso tem muito a ver com isso. Eu acho que as pessoas, no Céu da Língua, elas se sentem empoderadas, porque elas percebem que elas têm nas mãos aquilo que precisa para fazer isso. Então... ao mesmo tempo que tem um deslumbre de, nossa, quanta coisa, nananã, também eu acho que tem uma flecha que volta e faz tipo, calma, mas eu tenho palavras, eu tenho um mundo, se eu juntar esse com esse, sabe, numa relação até mais infantil, assim, de apreciação da vida, você fala, olha, eu tenho o que é necessário para brincar com o mundo. Perfeito. Né? Não, e esse termo, né, o empoderamento, você se empodera das palavras e isso te dá voz e isso te promove ação. Sim, te coloca no mundo, né, mesmo que seja observando e criando uma segunda camada narrativa na sua cabeça, ela te dá liberdade. Abre perspectiva. Ela te dá liberdade para vivenciar o que você estiver vivenciando, que poderia ser a coisa mais banal do mundo, mas porque você tem o narrador dentro de você, e você tem as palavras, você consegue deixar aquela experiência sublime, ou engraçada. Né? A vida fica mais sua, quando você tem as palavras, né? Assim. Lindo. Nossa, foi bonito. Lindo. Arrasou, Lu. Obrigada, gente. Nossa, obrigada. Foi Mas muito eu queria lindo. falar um negócio que me deixa muito feliz nesse trabalho, que ele surgiu realmente da nossa paixão pelas palavras e da alegria desse encontro. E as pessoas no meio criativo, no audiovisual e às vezes até no teatro, a gente vai perdendo a conexão. Quando entra o entretenimento, antes os gregos iam para o teatro para fazer perguntas. Eles tinham perguntas que eles tinham a expectativa de que a peça respondesse. Eu devo confiar no meu vizinho? Podiam ser perguntas assim, entendeu? Só que daí ele ia fazer alguma associação com o personagem e falar, nossa, aquele cara me lembra do meu vizinho. Ele é mau, sabe? Assim, tirariam as suas respostas. A partir do momento que a gente quebra isso e o Capital
cria o entretenimento, as pessoas pagam e se sentem desconectadas da obra. Elas não têm mais... Aquilo não é um fluxo. Aquilo é, me dê, eu paguei. Né? A partir desse momento, os dois elos ficam desinteressantes, né? E a gente também, o tempo inteiro na criação, agora fica com o algoritmo pesando sobre a nossa cabeça, dizendo, não, faça comédia, mas se você for fazer comédia no Brasil, tem que ser mais chulo, você tem que fazer mais assim pro pessoal dar risada, entendeu? E eu acho que eu e o Gregório, a gente acreditou assim, vamos fazer uma coisa que a gente ama? Vamos fazer uma coisa que a gente gosta muito e que a gente amaria ver? E aí eu acho que a maior alegria desse trabalho é ver que essa coisa que a gente não fez concessões, as pessoas querem ver, sabe? Perfeito, Lu. Gente, Isso é muito importante falar, cara. É muito importante você lembrar disso, porque a gente passa a vida enquanto artistas fazendo concessões. Fazendo coisas que a gente acha que os outros vão gostar. Ah, mas o público brasileiro, ele gosta muito de cacau. Ou o público brasileiro... o porta era isso. A vida inteira falar pra gente que o brasileiro não gostava do nosso tipo de humor. Foi lá, você faz uma coisa que você acha graça, as pessoas vão achar, né? Tipo, parar de seguir o que acham que tem. O teatro tem que ter um cacau. Pô, gente, fazer uma peça sobre poesia funciona. Por quê? Porque nos... pelo amor de Deus, pra gente é tão real, isso que ela falou é verdade. Né? A gente amaria, a gente ama esse assunto, a gente é capaz de ficar falando 5 horas. Palavra total, você vê aqui, um hiperfoco, como diziam os jovens. Né? Mas é gostoso de ver isso acontecendo, entendeu? E indo contra todas as regras, assim, do próprio capital, né? Fala assim, não, eu quero ver isso. É bem gratificante. Gente, muito obrigada. Obrigada. Merda. Merda. E é isso, obrigada, Beijo, querida. gente. Até mais. Mesmo.